Paz do Senhor, povo de Deus, estamos aqui mais uma vez, o nosso Pode Crer, podcast da Assembleia de Deus Caiçara 1, aqui na nossa congregação. Estamos no terceiro episódio de 2025 e hoje nós temos a honra de ter o nosso vice-dirigente, nosso auxiliar, irmão Serginho, para os mais íntimos. Paz do Senhor, irmão, tudo bem? Paz do Senhor, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão financeira e a espiritualidade, né? E nada melhor de falar disso, para falarmos desse assunto, do que com o nosso contador aqui da congregação. Além de contador, é o nosso, como já disse, vice-dirigente. E já vamos passar a palavra para ele, né? Iniciando, gostaria que o senhor falasse um pouco, irmão Serginho, sobre a sua trajetória, né, na fé. Como foi seu chamado e como chegou a ser hoje vice-dirigente, né, da congregação Caiçara 1? E como o senhor, de que forma essa sua profissão, né, que a gente já falou, o senhor é contador, se conecta com o seu chamado ministerial? Fique à vontade. Paz do Senhor a todos, paz do Senhor aos ouvintes. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer e parabenizar a mídia da congregação do Caiçara 1 pelo trabalho excelente que está fazendo. Agradecer ao nosso pastor, que autorizou, né, a gente fazer esse Pode Crer. Pode crer. Assim, eu aceitei Jesus no ano de 2007. E a minha convenção, ela foi um pouco assim diferente. Certo. Eu aceitei Jesus depois de adulto, já formado, Sim. já com família, com filho. E o que me incomodava era que eu era católico praticante. Sempre aos domingos eu separava, ou domingo de manhã, ou domingo de noite, ou sábado à noite, eu sempre ia para a missa. Certo. Eu era católico praticante. Mas uma coisa me incomodava, que mesmo com curso superior, eu não sabia um versículo da Bíblia. E eu vim morar aqui no Caiçara, próximo da congregação do Caiçara 1, e sempre passava irmãos, inclusive amigo meu, que se converteram, né? E falavam de Jesus, citavam versículos, explicava o versículo, irmã também citava versículo, explicava o versículo, e isso me incomodava. Sim. Eu não entendia por que eu tinha curso superior, muitas vezes a gente via que o irmão era um irmão simples, humilde, sem formação nenhuma, humilde, mas explicava a Bíblia mesmo ali, mesmo que a gente entendia que estava de forma correta. O que eu fiz? Comprei uma Bíblia e vim aqui para o Caiçara 1 simplesmente para me descobrir por que eles sabiam e eu não. Comprei a Bíblia e entrei ali e fiquei. E aí participei de vários cultos. E aí eu pude observar por que o crente conhece a palavra. Porque de fato aqui há leitura da palavra. É verdade. Né? Verdade. E comecei a frequentar, e os irmãos se entrosando comigo, perguntaram meu nome, e fui, me convidavam para o culto dos apóstolos da fé, me convidavam para os ensaios, me convidavam para o culto de doutrina, escola bíblica, e eu comecei a vir. Certo dia, eu vinha escondido da minha esposa. Ih, rapaz. Praticamente escondido. Só que eu morava aqui pertinho, pegava a Bíblia e fugia rapidinho, né? Coisa de... É rápido, termina o culto, né? Coisa de 1 hora eu já estava em casa. Aí ela dizia, pra onde tu estava? Eu fui bem aqui na igreja, dá uma olhada lá. Tá bom. Certa vez, eu resolvi vir no domingo. Nesse dia estava lotado. Eita. Lotado. Aí o que acontece? Sentei no último banco. De lá eu olhei e vi aqui o pastor Olinto. O pastor Olinto era muito meu amigo de futebol. Sim. De futebol, ele era muito meu amigo em campo de futebol.
E eu lá atrás olhei e disse, que o Olinto está fazendo ali? Todo bonitão. Tem algum detalhe aqui nesse negócio. Hoje o negócio aqui está diferente. Diferente, domingo diferente. Foi justamente na ministração dele que toda a pregação dele, assim, parece que ele pregava só para mim. E nesse dia eu aceitei Jesus. No mês de julho do ano de 2007. Julho de 2007. E aí começou a minha trajetória dentro da congregação do Caiçara 1. Comecei a vir para a igreja, aí me convidaram primeiro para me ser professor dos adolescentes. Sim. E eu fui professor dos adolescentes entre 8 para 9 anos. Aí, mesmo sendo professor dos adolescentes, me convidaram para ser tesoureiro. E aí eu fui tesoureiro, aqui no Caiçara 1, eu creio que 11 para 12 anos. Eu saí da tesouraria agora, 31 de dezembro de 2024, quando o pastor Câncio me colocou como subdirigente, como vice-dirigente. Mas ele me colocou também como coordenador dos tesoureiros, das finanças. Uhum. Eu continuo fazendo o livro caixa. Certo. Entendeu? E quanto à facilidade, continuando a tua pergunta, fui também líder dos jovens. Sim, sim. Já dei aula também para os jovens. Fui líder dos Apóstolos da Fé. Fiz um curso de teologia. Muito bem. Fiz um curso de teologia. E me dediquei, né? Eu confesso que na gestão do pastor Câncio, foi quando eu mais me dediquei. Eu realmente, na gestão dele, eu me dediquei mais. Buscando mais. Eu sempre digo o seguinte, que na gestão do pastor Câncio, a minha família, ela foi muito abençoada na gestão dele. Na gestão dele, foi quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Amém. Não é fácil, porque assim, quando você aceita Jesus depois de adulto, depois de casado, você vem do mundão cheio de mazela. É verdade. É problema, é complicação. Para você ser batizado com o Espírito Santo, isso é milagre. É verdade. Ainda na gestão dele, sempre digo que o André, o meu filho, ele estava afastado e se reconciliou. Ainda na gestão dele, a minha esposa aceitou Jesus, ela não tinha aceitado Jesus ainda, aceitou na gestão dele. Então, eu sou muito grato ao nosso pastor. Amém. A minha família, né? A minha família. E com relação a conciliar a profissão com o lado eclesiarte, eu tenho um cargo hoje na diretoria das Assembleias de Deus de presidente do Conselho Fiscal. Eu creio que esse cargo, o fato de me colocarem lá dentro, o meu lado profissional, ele pesou muito, porque para ser presidente do Conselho Fiscal, aprovar as contas das Assembleias de Deus, você tem que entender de documentos. Verdade. E o profissional da contabilidade, quem entende de documento é ele. Ele só trabalha com documentos, né? Então ele entende. Então eu acho que esse lado aí, aqui na nossa congregação, os 12 anos que eu fui tesoureiro, nós temos o livro caixa escriturado nos 12 anos. E temos toda a documentação base. Qualquer pessoa, qualquer irmão que quiser olhar nossas contas, está tudo em aberto. Cada centavo que sai, até o pastor, ele chegar comigo e disse, irmão Serginho, me arruma R$200 para pagar o fulano de tal. Eu digo, pastor, assine aqui. Ele assina o recibo e eu boto no caixa. Para ter transparência, né? Verdade. Então, importante. Existe uma facilidade, sim, do lado profissional da contabilidade para com o lado eclesiarte. Verdade. A gente vai já voltar nessa questão. A gente quer muito ouvir seus testemunhos. Eu sempre falo com a minha noiva, né? Que eu já ouvi seus testemunhos umas 70 vezes. Mas toda vez eu aprendo algo mais. Isso é admirável porque testemunhos, né, dentro da congregação, né, indo do lado espiritual, ele sempre nos renova naquele momento que a gente está precisando ouvir alguma coisa. E graças a Deus, através da sua vida, isso vem acontecendo tanto comigo quanto com a minha família, né? O senhor falou que o senhor já foi professor da escola dominical e uma das coisas que eu queria até lhe perguntar o senhor é conhecido, né? Eu acredito que o senhor nem gosta de falar disso, mas
é louvável da sua parte. O senhor sempre compra revista, né, para a classe. Eu não sei se isso é um propósito seu, se é algo o seu e Deus, com Deus, né? E o que lhe motiva a investir tanto no reino, né? E se existe alguma experiência pessoal que levou o senhor a entender a importância desse compromisso, né, de servir o reino, abençoando. Assim, eu passei a ser patrocinador das revistas para os jovens e para os adolescentes, porque eu tenho algo comigo. Eu entendo que, independente do seu lado profissional, da sua vida particular, da sua condição financeira, uma das coisas que é importante, pelo menos para mim, é você investir no reino. Eu faço questão de sempre estar investindo no reino. Eu sempre digo, é importante você fazer tudo que você faz na sua vida, mas sempre investindo no reino. Nunca esqueça de investir no reino. E eu acho que eu invisto pouco. Eu tenho projeto para investir mais. Eu tenho projeto para investir mais. Independente de qualquer coisa. É simplesmente para investir no reino. Eu sempre falo para meus filhos, olha, o maior investimento que existe na vida é no reino. É que nem diz lá em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, invista no reino, não se preocupe. Que as coisas Deus vai colocando tudo no devido lugar. Vão acontecendo que você fica surpreso lá na frente. Já aconteceu de algum lugar o senhor ir abençoar e ser surpreendido? Acho que o senhor falou isso, um testemunho, em alguma vez que o senhor estava guardando dinheiro e foi pregar em uma igreja. O senhor lembra desse testemunho que o senhor estava contando? Foi. Não, foi... Esse daí foi um testemunho diferente. Nós fomos lá pro Cainágua. Eu acho que é esse daí, né? Acho que é. Nós fomos pro Cainágua. Quando chegou lá no Cainágua, o pastor parou a pregação, olhou para todo mundo e disse assim, olha, tem aqui 4 pessoas que Deus quer abençoar. 4 pessoas. Eu não sei quem é, mas está determinando o valor. Está dizendo que tem que vir aqui na frente e fazer uma oferta de R$30. Nós saímos daqui, os apóstolos da fé, para uma festa lá no Cainágua. E o pastor falou isso. Eu era novo convertido. Sim, sim. Faz tempo. Não era tão novo convertido, não. Se eu não me engano, no ano de 2010, 2009. Eu tinha 1 ano e pouco de convertido, 2 anos. Eu pensei assim, isso é só na Universal que acontece. Foi assim que eu pensei, na hora. Aí eu puxei aqui R$20. Era 30, eu puxei 20. E fui lá, intocado, né? Puxei que ninguém viu, fui lá e botei os 20. E aí foi 3 e depositou também. Só que eles depositaram os 30, eu depositei só 20. Aí tá bom. Quando estava no final do culto, o pastor disse assim, Deus manda dizer que dos 4, só 3 vai ser abençoado. Aí, meu amigo, pense num cara que ficou agoniado. Fiquei muito preocupado. E eu agoniado para ir lá, botar os 10 que eu tinha. Sim. Botar os 10. Eu disse, eu não acredito que eu fiz isso. Aí terminou o culto. Eu rapidinho chamei o irmão, foi até o irmão Luiz Carlos, Sim. que ele se congregava aqui. Eu chamei ele, irmão, bora lá com o pastor. Ele disse, o que foi? Eu disse, não, bora lá comigo. Ele disse, bora. Chegamos lá. Eu disse assim, pastor, é o seguinte, naquela hora lá, que o senhor convidou os 4, eu fui um dos, só que eu só coloquei 20. Eu queria completar e botar os outros 10. Pode ser? Ele disse, pode, irmão, não se preocupe não. Não se preocupe não, está tudo no controle de Deus. Bote aqui que eu vou orar pelo senhor.
Aí eu botei e ele orou. Ele disse assim, agora os 4 vão ser abençoados. Tá bom. Sabe o que eu estava fazendo? Eu estava fazendo a fachada do meu escritório. Essa fachada grandona, toda de ACM, toda invocada. E o pintor, ele falou para mim, Serginho, esse trabalho aqui, eu estou chegando de São Paulo, esse trabalho é um trabalho diferenciado, é um trabalho caríssimo. Estou fazendo um negócio de primeira aqui para ti. Só que o seguinte, o valor que for o material é o valor do meu trabalho. Eu disse, não, está fechado. Fui lá na Oiamota. Sabe quanto dava o material? Naquela época, 2009 para 2010, dava 5 mil e um quebradinho. Para comprar um carro nesse tempo, hein? E eu fui lá, né? Eu fui lá para comprar. Eu fui com o talão de cheque já para comprar. Entrei lá, isso 2 dias depois do culto, talvez na segunda ou na terça. O culto foi no domingo. Chego lá para comprar o material. Aí, dei a relação do material. O gerente fez tudo bacaninha lá. Está aqui, o valor é esse, vai querer ou não? Eu disse assim, vou, só um minutinho que eu vou só dar uma ligação aqui. Eu prestava serviço para um cidadão que prestava serviço para a Oiamota. Eu lá dentro me lembrei. E esse cidadão estava me devendo um monte de dinheiro. Eu lá dentro me lembrei do cara, na hora. E eu ligo para ele. Ele disse, Serginho, tu sabe onde eu estou? Eu disse, não, cara. Bicho, eu estou em Santa Catarina. Mas faz o seguinte. Eu sei que eu estou te devendo. Passa o teu telefone para o gerente. Aí eu passei para o gerente. O gerente foi lá, conversou com ele. Quando ele veio de lá, foi com a nota fiscal toda pago. Eita, glória. Olha, se eu não dou os outros 10 reais. 10 reais faz a diferença. Rapaz, isso aí me chamou muita atenção. Foi uma benção mesmo. Dinheiro perdido praticamente, né? Verdade. O empresário tinha ido embora já, tinha até se esquecido do contador. Mas eu me lembrei dele, liguei. Como ele disse assim, Serginho, tu ligou bem na hora, porque eu tenho um monte de dinheiro para receber também da Oiamota. Posso nem falar o nome da empresa. Tenho um monte de dinheiro para receber, então dá certinho. Não esquenta não. Aí conversou lá, eu sei que quando o gerente veio, Serginho, está tudo pago aqui, porque nós temos um negócio também e tal. Eu sei que eu fui abençoado. Amém. Fui abençoado. Mas eu tenho vários testemunhos aí. E falando nisso, né, essa questão de testemunho, o senhor tem um testemunho assim mais marcante que o senhor pode contar pra gente, assim, que o senhor olha e fala, não, esse aqui é... Pode contar pra gente? Tenho sim. Eu tenho vários testemunhos na minha vida. O que acontece? Tem um que eu entendo que foi a partir dessa situação que as portas começaram a se abrir para mim. Começou mesmo a se abrir, Deus me dá sabedoria, tá entendendo? De forma assim, espantosa. Deus abriu as portas mesmo de forma espantosa que tem pessoas que não entendem. Foi assim, certa vez eu estava trabalhando no meu escritório não era aqui ainda, era nos altos de uma panificadora. Meu escritório pequeno, eu estava trabalhando lá. Isso aí faz tempo, eu creio que uns 20 anos atrás. Faz tempo. Eu estou trabalhando e chega uma senhora. Chega uma senhora lá comigo e diz assim, seu Sérgio, eu trouxe um negócio bom e barato para lhe vender. Eu disse assim, como assim? Aí ela pegou o documento de uma casa e disse assim, essa casa aqui. Eu disse, não senhora, mas eu não tô a fim de comprar casa não. Ela disse, não, o senhor não está entendendo. Esta casa me deram para me vender. A pessoa que me deu essa casa para vender, o esposo dela está na Holanda. E ela precisa vender essa casa só por uma passagem para ir para a Holanda. Porque está tudo certo já. Então, eles têm esse bem aqui, querem se desfazer, fazer dinheiro e vai embora. E ela chegou comigo e disse, vende essa casa por R$8.000. Acho que uns 18, 20 anos atrás. Vende essa casa por R$8.000. Quando ela me deu a documentação, no caso, a senhora era corretora, né? Ah, sim. Era corretora. A dona estava passando para a corretora. Quando a dona me deu a documentação, Serginho, adivinha o que aconteceu?
Eu disse, não sei. Isso, nós conversando lá no meu escritório já. Eu disse, não sei. Aí ela disse assim, eu vi tu na minha frente assim, em pé. Eu disse, eu não acredito. Eu não era crente. Ah, ainda não era crente. Como é que vai acreditar, né? Aí eu só comigo, né? Quem trabalha com pessoas, com empresa, Sim. acontece várias situações que a pessoa fica esperto, né? Aí eu só comigo aqui, eu disse, rapaz, isso é golpe. Algum tipo de malandragem, eu tenho que ficar esperto. Aí eu comecei, né, questionar para ver onde ia. Eu disse, tudo bem. Quer dizer que a senhora me viu na sua frente, foi. Eu não entendo, não sei porquê, mas eu vi você na minha frente. Por isso que eu vim aqui. Tu se lembra? Não sei se o senhor se lembra que uma vez eu vim aqui fazer um recibo de compra e venda aqui no seu escritório. Eu disse, lembro. Eu sou a dona Cristina, corretora. Eu disse, não, tudo bem. Aí eu disse, dona Cristina, esse negócio é honesto? Ela disse, é. Eu disse, eu posso examinar a documentação, dar uma volta na prefeitura, verificar detalhe por detalhe? Pode. Vou deixar até com o senhor a documentação. Eu disse, quanto é a casa? Ela disse, 8 mil. E o meu trabalho, 500. 8.500. Tá bom. Eu tinha uns 8.900 para 9 mil no banco para me trocar de carro na época. Estava na minha poupança lá, guardadinho para me trocar de carro. Aí no outro dia, eu disse assim, dona Cristina, bora olhar a casa, bora. Fui olhar a casa, uma casa bonita e barato. Eu tinha o dinheiro, né? Eu disse assim, dona Cristina, eu vou comprar a casa. Comprei a casa. Quando eu comprei essa casa, aconteceu algo diferente na minha vida. Eu comprei a casa, peguei a documentação, passei toda para o meu nome e tranquei na minha gaveta. O que aconteceu? A minha irmã, a única que era crente da família, eu ficava me lembrando dela, de manhã, de tarde e de noite, não conseguia mais nem trabalhar. Pensando na minha irmã que era crente. Pensando nela. Tá bom. Nesse meio tempo, um cliente meu, que é corretor de imóveis, liga para mim, Serginho, tu comprou uma casa assim, 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 assim? Eu disse, comprei. Ele disse assim, Serginho, queria fazer o seguinte contigo. Cara, me dá a tua conta, que eu compro essa casa de ti. Eu não sei por quanto tu comprou. Eu te dou limpinho, 17 mil. Isso 20 anos atrás. Eu ia ganhar R$8.500. Eu ia ganhar R$8.500 em coisa de 2 dias. Naquela época, era muita grana, como se fosse hoje, digamos que 50 mil. Sim, sim. Aí eu disse assim, eu não vou falar o nome dele, né, para não... Eu disse assim, meu amigo, é o seguinte, eu vou resolver uma situação e quando eu vim de lá, eu decido se eu vou vender para o senhor ou não. Mas possivelmente eu vou vender. Tá bom. O que é que eu fiz? Eu estava incomodado, mas incomodado, só pensando na minha irmã. Eu disse, está acontecendo alguma coisa de errado, está acontecendo. Peguei o carrinho que eu tinha, fui lá na Coab, ela morava lá no fim da Coab, numa casa bem pequenininha. Fui lá. Quando eu chego lá, estacionei meu carro na frente, fui lá com ela, eu disse assim, e aí, dona Sandra? É Sandra o nome dela. A irmã Sandra. Ela que me evangelizou. Foi. Eu disse assim, e aí, dona Sandra? Ela disse, tá bom, o que está fazendo por aqui? Eu disse, não, eu vim aqui só por vir mesmo, dar uma passeada, está tudo tranquilo, não está acontecendo nada. Ela disse, não, tudo certo. Eu disse, cadê o teu esposo? Ela disse, está ali. Aí, eu estava lá, tudo tranquilo e tal. Nessa época, o esposo dela, que era crente, tinha se desviado e estava... Eita. Por isso mais que eu estava preocupado, né? Ele é pedreiro de profissão, né? Aí eu falei para ele, olha, tem um serviço para ti. Ele disse assim, é mesmo? Tem um serviço para ti. Bora lá? Ele disse, bora. Peguei, botei dentro do meu carro, fui lá na bendita casa. Quando chegou lá na casa, eu não era crente ainda. Quando chegou lá na casa, cheguei com ele, eu disse assim, eu quero que tu avalie para mim essa casa. O terreno dela é 12 por 30, uma garagemzinha, uma casa simples, mas toda de alvenaria, alta. Avalia para mim, tem uma base de preço. Aí ele disse assim, olhou tudinho e tal, detalhe por detalhe, Serginho, entre 35 e 40 mil. Aí eu disse, é por isso que meu amigo lá queria dar 17, É 17, né? tá certo. Aí lá dentro Deus me usou. Lá dentro Deus me usou.
O que aconteceu? Eu cheguei com ele, eu disse assim, segura essa chave aqui. Eu falei para ele, segura essa chave aqui. A chave da casa. Segura essa chave aqui. Aí ele segurou. Eu disse, presta atenção. Falei para ele, presta atenção. Essa casa aqui é tua. Não me pergunta por quê, bicho. Não me pergunta por quê, não me pergunta nada, senão eu pego essa chave e vou vender, que o cara está com 17 mil para me comprar essa casa. Mas eu não sei por quê, alguma coisa está dizendo para me dar essa casa para ti. Eu não vou te dar, não. Está aqui a chave. A casa é tua. É tua. Não me pergunta nada. O que tu vai fazer? Tu vai vender a tua casa e tu vai me devolver R$8.500. 8 mil que eu paguei para a senhora que eu comprei e 500 que eu paguei para a corretora. Foi exatamente quanto eu gastei. Eu só quero que tu me devolva. Não tem pressa. Pode passar 1 ano, 2 anos, não tem pressa. O que é que vai acontecer? Falei para ele, o que é que vai acontecer? Tu vai vender tua casa, no dia que tu vender, quando tu vender, tu me devolve. Agora eu quero que tu venha logo para cá. Ele disse, na hora, Serginho, eu passei minha vida inteira para fazer uma casa dessa aqui, nunca consegui, tu me dá a casa, tu quer que eu não venha? Amanhã eu estou aqui. Amanhã. Deus é muito bom, né? Presta atenção, presta atenção. Rapaz, um mês, no fim da Coab, numa ruazinha lá dentro, atrás mesmo, ele estava ajeitando a frente para botar a placa, passou um cidadão e disse assim para ele, meu amigo, só não vende essa casa, não? Ele disse, vendo. E quanto é? Ele disse, rapaz, se tu me der 11 mil, eu vendo. Ele disse, não, eu quero, porque é nesse bairro que eu estou procurando e tal, e não sei o quê, papapá, por causa da família. Comprou a casa dele longe por 11 mil. Ele ficou com a bela numa casa e com dinheiro no bolso. Dinheiro no bolso ainda. Só que eu não sabia, mas lá era perto do Estrela 3, bem pertinho do Estrela 3. Ele que estava desviado, se reconciliou. Olha que benção. Mas eu não entendia porque eu não era crente. Eu não era crente. E o que aconteceu comigo? Foi aí que as portas começaram a se abrir. Deus me deu a chácara, Deus me deu um prédio no centro de Castanhal. Amém. Aí começou a se abrir as portas. E ninguém entende, nem eu entendo. Porque as coisas de Deus não é para entender mesmo. É né? verdade. Não é para entender. Mas, graças a Deus, eu fui obediente. De alguma forma, eu fui obediente. Algo disse para mim, a pessoa dá uma casa. Não é qualquer um que faz isso, não. Né? Ainda mais não sendo crente. Porque o cara que não é crente, o caso dele é ganhar dinheiro. É né? verdade. Esse testemunho aí, esse aí marcou muito. Porque eu entendo que foi a virada de chave na minha vida. De lá para cá, é tanta bênção que tu não imagina. Deus me deu, um dia desse, Deus me dá, depois disso, Deus me deu um terreno bem aqui. Eu não sabia. A mulher chegou comigo, me ofereceu, eu comprei de 10 parcelas. Pagando ali e tal. Quando eu terminei de pagar, aí eu queria vender, né? Terminei de pagar, queria vender. Sabe o que aconteceu? Foi lá no meu escritório, ainda meu escritóriozinho lá, não era aqui ainda não. Eu mudei para cá em 2011, para te ter uma ideia. Então, de 2011 para trás, meu escritório era lá, menorzinho, em cima da panificadora. O cidadão chegou e disse assim, ele foi me procurar. Ele disse assim, o senhor quer o seu Sérgio? Sim. Tem um terreno assim, 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 assim. O senhor não quer vender? Eu disse, não quero vender. Ele disse, mas o terreno está vazio lá e tal. O senhor não vende? Eu disse, não vendo não. Ele disse, me venda esse terreno. Os engenheiros do nosso ministério, que é o Testemunho de Jeová, fizeram todo o projeto. E nesse bairro nós queremos fazer uma congregação. E o seu terreno encaixou certinho com os satélites, com os drones, fizeram toda uma pesquisa. Aí eu só comigo. Você tem na loteria. Eu disse assim para ele, não quero vender não, mas se o senhor me der X eu vendo. Ele disse assim, eu dou. Meu Deus. Não é bênção? É Deus. É verdade. Sou grato a Deus. Esses testemunhos a gente Sou grato a Deus, sou grato a Deus. te leva para a nossa vida, para a nossa vivência, né? E é muito bom a gente ter exemplos assim, porque eu me considero ainda muito jovem, tenho só 25 anos, e quando a gente vai crescendo ouvindo, né, esses testemunhos de pessoas como o senhor, como
pastor Câncio e tantos outros, a gente até tem um certo conforto e aquilo que é mais difícil para o crente, né, que é confiar em Deus. Essa é uma batalha que a gente trava tanto, eu digo que é uma das coisas mais difíceis, é a gente vencer o nosso eu de cada dia e o confiar em Deus, não por Ele, mas por nós, por nossa pequenez, né? E ouvindo testemunhos assim, isso nos ajuda ainda mais confiar em Deus. O senhor tem a parte da questão da finança, né? Como a gente propôs para a gente conversar hoje. E eu converso muito com o Andrei, né? Seu filho, para quem não conhece, o Andrei é o filho do nosso irmão Serginho. Sobre a importância também da questão da finança na igreja, porque é um tabu muito grande. Eu vou falar Assembleia porque nós somos da Assembleia, né? Essa questão de finanças, às vezes as pessoas elas não entendem, acabam que essa questão de ser próspero demais, isso não é de Deus e tudo. E às vezes até por falta de uma educação financeira, que isso não é só na igreja, no Brasil, né, como um todo. Mas é muito importante ter pessoas como a sua mentalidade, como a mentalidade do pastor, em que nós não somos, não queremos ser ricos, mas queremos ser prósperos, né? Porque isso é diferente, até biblicamente falando. Então, eu queria, já encaminhando, né, para o encerramento do podcast, que o senhor deixasse uma mensagem nessa questão dos princípios que o senhor segue, né? Tanto eclesiástico quanto na questão da finança do seu mundo material, para as pessoas que estão ouvindo a gente. Aí o senhor pode encerrar já com essa mensagem também, tá? Assim, Deus é dono do ouro e dono da prata, dono do mundo e dono de nós. Deus é dono de tudo. A Bíblia, ela fala bastante em finanças. Inclusive eu tenho um estudo só sobre finanças. Provérbios 17, 18 fala que evite ser fiador de alguém. Então são vários. A Bíblia ela ensina como você administrar suas finanças de forma correta. Por que não ser fiador? Porque é problema. Sim. É problema. Então a Bíblia adverte. E a Bíblia ela ensina. Faça um planejamento financeiro. Antes de fazer qualquer coisa, faça um planejamento financeiro. Lucas, capítulo 14, versos de 28 a 30. Poupe, um dia você vai precisar. Provérbios 21, 20. Então são vários versículos que a Bíblia ensina a você se organizar financeiramente. Mas o que eu queria deixar para os ouvintes e para a igreja é Provérbios 16, 1. Diz assim: o homem tem livre-arbítrio de fazer os seus projetos. A resposta dos lábios vem do Senhor. Para quem não é crente, que escuta, não entende o significado, né? O que quer dizer esses provérbios? Esses provérbios, Salomão está ensinando como você prosperar à luz da Bíblia. Você faz o seu projeto, que nem está dizendo. O homem tem livre-arbítrio de fazer os seus projetos. Você faz o seu projeto. A resposta dos lábios vem do Senhor. Quem vai assinar o projeto? Deus. Quando? Quando Ele quiser. E o que você tem que fazer? Você faz o seu projeto, bota na mão do Senhor, bota o joelho no chão e fica orando. E apresentando o seu projeto. Se for para o seu bem, para a honra e glória do Senhor, Ele vai liberar. Se for para a sua soberba, Ele não vai liberar. Eu queria deixar essa mensagem aí. Tá certo? E aproveito para agradecer a Deus primeiramente, e agradecer a mídia da congregação do Caiçara 1, e agradecer a cada um ouvinte que está escutando. Também queremos agradecer ao senhor, né, por esse episódio. Como o Reinaldinho sempre fala nos podcasts, a gente sempre senta aqui e aprende. E hoje, mais uma vez, né, eu aprendi muito de Deus através da sua vida, e acredito que as pessoas que estão nos ouvindo, elas estão sendo edificadas também,
Porque isso é uma coisa que nós precisamos começar a falar, como eu já falei, que é um tabu que precisa ser quebrado, que ser próspero tem base bíblica, né? Até o nosso irmão Serginho tem um estudo sobre isso. E quem sabe a gente não vai fazer um episódio só para ele dar esse estudo aí pra gente, né? Projeto futuro. E mais uma vez obrigado, irmão Serginho. Que Deus abençoe sua vida, continue sendo essa referência tanto para mim quanto para todos. E é isso. Gente, nos siga nas nossas redes sociais, no nosso Instagram. Venham para os cultos. Nossos cultos são dia de quarta-feira, culto de doutrina. Sexta e domingo são cultos de departamento. Inclusive, esse domingo agora é nosso culto, grande culto de primícia. Você não pode ficar de fora. É um momento de ser abençoado, prosperando, né, nos caminhos e nos ensinamentos que o pastor tem dado para a nossa vida e que tem dado certo. E sou testemunha, o irmão Serginho é testemunha. Então venha e seja abençoado em nome de Jesus. Até o próximo episódio.